de louvor e adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Ele se fará presente. E essa é a nossa fé, né, de que Jesus está conosco. Estamos nos reunindo aqui em nome de Jesus, para louvar, para engrandecer e para bendizer o Senhor nosso Deus. Nós que fomos chamados, nós que fomos feitos filhos de Deus, Deus nos dá esse privilégio e essa oportunidade de estarmos na sua casa para louvar e para engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Por isso é muito bom estarmos aqui. É muito bom termos cada um dos irmãos aqui nessa noite. Eu queria convidar o presbítero Luiz Walter aqui à frente para nos dirigir numa palavra de oração e de intercessão. Eu gostaria que toda a igreja estivesse fechando os olhos nesse instante. Vamos estar colocando a nossa vida diante de Deus, orando, né, e colocando esse culto na presença do Senhor. Grande Deus, poderoso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Somos gratos pela grandeza, pelo amor que o Senhor tem tido com as nossas vidas, pelo privilégio que nós temos de estar aqui reunidos nesta noite. Queremos te pedir, ó Deus, a Tua unção, pedir a Tua bênção para este culto, para cada vida, ó Deus, que se encontra aqui nesta noite, para cada coração, cada lar aqui representado, que Tu possa, ó Deus, estar visitando nesta noite, confortando, trazendo paz, alegria, e instruindo, ó Deus, a Tua palavra, recebendo de cada um de nós o louvor, a adoração, que é única e exclusivamente para Ti. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, seja conosco, nos dá uma noite abençoada, fala através dos cânticos, das orações, da mensagem, ó Deus, que o Teu servo trará aos nossos corações esta noite, em nome de Jesus. Fique conosco e nos dá, ó Deus, a alegria de estar na Tua presença a cada dia. Fortalece a Tua igreja, traz crescimento, paz, harmonia na Tua casa, ó Deus, em nome de Jesus. Fortalece, ó Deus, o Teu povo, é para a honra e glória do Teu nome que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. O Rômulo. Boa noite, graças a paz, irmãos. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia no Salmo 145. Amém ou misericórdia? Bom, a bondade, a grandeza e providência de Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra, geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e cantarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos. As suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão.
falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios, e teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam, e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Irmãos, gostaria que os irmãos repetissem comigo o último 21. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém, irmãos. Nós gostaríamos de saber se tem alguém pela primeira vez. Temos alguma visita nessa noite? Parece que tem alguém nos visitando pela primeira vez, né? Pedir para os irmãos ali dar um sinalzinho assim com a mão. Olha lá, a igreja, né? Próxima aí, esteja saudando esses irmãos, dizendo a eles que são bem-vindos em nome de Jesus. Queria convidar o grupo Ágape, se estivesse vindo à frente, e vai ser projetado aqui na tela. Nós vamos cantar o hino 177, Firme nas Promessas, né? Então, os irmãos, nós estaremos louvando a Deus, cantando junto com esse cântico. É o hino 177. Queria aproveitar, né, durante esse cântico, que os irmãos, né, estivessem trazendo até a frente os seus dízimos, as suas ofertas, tá? Nós temos aí uma campanha, né, para construção e reforma, e foi distribuído já um envelope, né? É um envelope onde você pode fazer uma contribuição, né, de uma oferta especial, né, e direcionada para esse propósito, que é construção e reforma. Então, foi divulgado esse envelope. A Sueli deve ter ali mais alguns exemplares, né? Se você precisar, fala com a Sueli, tá? E durante esse cântico, os irmãos estejam trazendo à frente, então, seus dízimos e as suas ofertas, né, para depositarmos aqui à frente no gasofilácio. Convido a igreja a colocar-se em pé e louvemos ao Senhor, firme nas promessas do meu Salvador. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos
promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, ele trabalha. Quem do verbo eterno sempre a me ampara. Mesmo em tempestade você vacila. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade, já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegra em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é vivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor está aqui presente conosco neste momento. Toda honra, toda glória, toda adoração seja dada unicamente ao Senhor, que é o Senhor da igreja. Te louvamos por esta noite, por aqueles que puderam trazer no gasofilácio, Senhor, aquilo que te pertence, os dízimos e as ofertas, que venham ser empregadas, Senhor, na tua obra aqui neste lugar, e que aqueles que estão administrando, Senhor, esses recursos possam ser trabalhados por ti, e que uma grande obra possamos realizar aqui em Santo Anastácio, ó Pai. Ó Pai, te agradecemos por cada vida aqui presente nesta noite. Te agradecemos por aqueles que nos assistem via internet. Que a bênção do Senhor também esteja presente em cada vida e em cada coração. Abençoa, Senhor, os nossos visitantes. Em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Abençoe todos os atos deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 51. Nós estaremos fazendo uma leitura conjunta com a igreja. Salmo número 51. Salmo 51. Todos encontraram? Adultos, jovens, adolescentes. Vamos ler este salmo. Salmo 51 diz:
confissão e arrependimento. Eu estarei lendo o primeiro verso e a igreja lendo o seguinte, e nós faremos assim a leitura deste salmo. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Este salmo escrito por Davi, e trata da realidade de todo ser humano. Nenhum de nós estamos fora dessa realidade. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu e você somos pecadores. Talvez o que nos diferencia de pessoas que não estão aqui conosco seja que somos pecadores arrependidos, enquanto alguns são pecadores que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Mas ainda continuamos na mesma condição, arrependidos, porém pecadores. No entanto, Deus, Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus que tem prazer em se relacionar com o homem, mesmo sendo esse homem pecador, assim como eu, assim como você. E em determinados momentos da nossa vida, nós somos confrontados com a palavra de Deus e com essa realidade. E a nossa oração é exatamente essa oração de Davi. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Somos transgressores da lei de Deus, muitas vezes somos falhos, não é, no nosso compromisso com o Senhor, falhos no nosso relacionamento com Ele, outra hora somos falhos no relacionamento com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes nos falhamos até conosco mesmo, e precisamos nos colocar diante de Deus, pedir perdão e clamar ao Senhor, não é?
para que Ele possa criar em nós, como diz o verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Somente Deus pode realizar isso na nossa vida. Por isso o nosso pedido de perdão é a Ele e a nossa oração é dirigida a Ele. Não existe intercessor, não existe mediador entre Deus e os homens. Somente o Senhor Jesus é que perdoa pecados. E nós queremos colocar assim nessa noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça e colocasse a sua vida diante de Deus. Se porventura fizemos alguma coisa que desagradou o Senhor, temos esse momento, essa oportunidade, esse chamado para nos voltarmos ao Senhor. Então, todos nós, se você se encontra com o coração tranquilo, em paz, em comunhão com Deus, ore da mesma forma, agradeça a Deus, esteja colocando a sua vida na presença do Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, e invocamos a Tua presença, ó Deus, e pedimos o Teu perdão, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós temos falhado muitas vezes, ó Deus, na nossa maneira, Senhor, ó Deus, de conduzir a nossa vida. Pai, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Ó Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos livra, Senhor, de toda a iniquidade. Apaga, Senhor, as nossas transgressões. Ó Deus, e nos dá um espírito reto, um coração contrito e quebrantado, Senhor. Ó Deus, há tempo de achegarmos ao Senhor. Ó Deus, e encontrarmos graça diante do Senhor no Teu altar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, visita, ó Deus, este lugar. Visita, Senhor, aqui o Teu povo. Ó Deus, e nos dá a Tua bênção, Senhor. Nos dá, ó Deus, o Teu perdão. Nos dá, Senhor, ó Deus, um renovo sobre as nossas vidas. Ó Deus, desde o maior até o menor, Pai. Ó Deus, sobre a vida das crianças, a vida, Senhor, dos adolescentes, dos jovens, os adultos, Pai, os idosos. Ó Deus, visita, Senhor, a cada um. Dá, Senhor, ó Deus, a direção da Tua palavra. Coloca, Deus, a Tua vontade e o Teu desejo. Ó Deus, e nos conduz, ó Pai, de maneira a agradar o Senhor, para que possamos ser testemunho na terra, para que pecadores possam converter-se ao Senhor. Ó Deus, vendo as nossas vidas, ouvindo as nossas palavras, andando conosco, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, usa de bondade, Pai, de misericórdia, ó Deus, com cada um de nós que estamos aqui nessa noite, e fala, Deus, aos nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor, ó Deus, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Amém, Senhor. Amém. Queria passar à igreja alguns avisos. Nós temos, né, o nosso culto, né? Às terças-feiras, o pastor vai pregar, e de manhã pela escola dominical ele já falou para nós que vai passar aqui um alvo, né? Um objetivo para esse nosso culto na terça-feira. Então, às 8 horas, né, reunião de oração aqui na igreja. Às quintas-feiras, né, estudo bíblico. Às 20 horas, né, esteja vindo, motive pessoas a vir, convide outras pessoas para estar aqui conosco. E também no sábado a programação com jovens, né, às 20 horas.
E temos também a escola dominical, né, 9 horas da manhã. Então os irmãos estejam vindo, né, e motivando outras pessoas para estarmos, né, nesses momentos, nesses horários, para nós juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Nós somos uma brasa, diz uma certa, né, alegoria. Eu e você somos uma brasa. E uma brasa sozinha, logo ela se apaga. Mas se ajuntarmos, né, essas brasas, logo o fogo se acende. Né, e o resultado é muito bom para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Sejamos esses braseiros, né, para, né, contagiarmos a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta. Mais algum aviso? Algum irmão gostaria de dar algum aviso? Mais algum? Só isso? Então, lembrando aqui, não é o Cada Dia Natal. Então, os irmãos estejam procurando o presbítero Alberico. Nós já temos esse cartão de Natal com 31 mensagens para cada dia de dezembro, apenas R$ 1,30. Preço de custo, a igreja adquire e repassa para os irmãos. Faça disso, né, presente para você, né? Nós temos alguns avisos relacionados também à nossa construção e reforma, e a gente vai ter um momento reservado para isso, não? O pastor vai ceder para nós a palavra depois. Não tem mais aviso? Queria convidar o Ministério de Louvor à frente. Nós estaremos louvando ao Senhor. Enquanto isso, a igreja abre comigo Salmo 148. Salmo 148. Todos acharam? Vamos ler juntos? Agora, eu e você. Salmo de número 148. Diz assim: 1, 2, 3, vamos lá? Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai o Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos, que lhe exultem a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Vamos colocar de pé para adorar esse Deus, para louvar ao nosso Senhor. Você possa fazer isso com alegria, com gratidão ao Senhor, no seu coração. Se você sentir desejo no seu coração, saia do seu lugar, cumprimente seu irmão e adore ao Senhor em comunhão, em adoração, para louvor e glória do seu nome. Ao chegar aqui neste lugar, encontrei você feliz.
você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria cantamos, com alegria no amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. E ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou estar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou estar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. E no amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Glória ao nome do Senhor. Que você possa sair daqui abençoado pela presença do Senhor, pelo amor, pela bondade do Senhor sobre a sua vida. Que seu coração possa se alegrar na presença desse Deus. Que você possa adorar a esse Deus, esse eterno Deus. Que teu coração possa se entregar neste momento completamente ao Senhor. Declarar: Senhor, eu te adoro. Entrego, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Faça isso neste momento, em nome de Jesus. Adoração ao Senhor, meu Rei, eu cantarei louvores para sempre. Adoração ao eterno Deus, eu cantarei louvores para sempre. Toda a terra glorifica o teu nome, Senhor. Toda a terra se prostrará. Toda a terra
nome, Senhor, toda a terra se prostrará diante do Rei, o Cordeiro de Deus, e confessará adoração ao Senhor, meu Rei. Eu cantarei louvores pra sempre, adoração ao eterno Deus. Eu cantarei louvores pra sempre, toda a terra glorifica o teu nome, Senhor, toda a terra se prostrará, toda a terra glorifica o teu nome, Senhor, toda a terra se prostrará diante do Rei, o Cordeiro de Deus, e confessará adoração. Nós te louvamos, Senhor. Gratos somos, Senhor, por teu amor, Senhor. Nós sabemos que toda a terra há de adorar o Senhor, que todo joelho se dobrará, Senhor, diante do Senhor, e glorificará o teu santo nome, Senhor. Toda geração, todo olho verá a glória do Senhor sobre essa terra, Senhor. Por isso, Senhor, nosso desejo, o desejo do nosso coração é cada vez mais nos entregarmos, é cada vez mais, Senhor, adorarmos o Senhor. Que o nosso coração, que o nosso ser, que a nossa vida esteja entregue nas tuas mãos, Senhor, para te adorar, para te servir, Senhor. Pois nós sabemos que somente assim, Senhor, nós poderemos ter vida plena com o Senhor, vida repleta da graça, do amor, do favor do Senhor sobre nós, diante do teu altar, diante do Senhor, entregues em tuas mãos, Jesus. Por esse é o seu desejo, Senhor, do nosso coração, de te louvar e render aos teus pés, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Te adoramos, Senhor Jesus. Este é o meu desejo de te louvar e de
faz sua vontade em mim. Este é o meu desejo de te louvar e de coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Minha adoração é só pra ti, Senhor. Te dou meu coração e todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar, e por onde eu andar, faz sua vontade em mim. Te dou meu coração e todo meu ser, pra ti quero viver, todo meu respirar, e por onde eu andar, faz sua vontade em mim. Todo meu respirar, e por onde eu andar, faz sua vontade em mim. Senhor, somos gratos, Pai, por todo o teu amor, por toda a tua bondade, Senhor, pelo teu favor imerecido às nossas vidas, Pai. E o desejo do nosso coração é se entregar mais e mais na tua presença, Senhor. É sermos envolvidos, Senhor, envolvidos por teu amor, até que a nossa vida, Senhor, esteja no centro da tua vontade, Senhor, no centro do teu coração, até que, Senhor, não haja mais nós, mas o Senhor nas nossas vidas, Pai. Até que o nosso coração seja completamente teu, Jesus. Até que a nossa mente esteja, Senhor, sendo a mente do Senhor, para que possamos desenvolver e sermos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Pai, dê a nós um coração grato, uma vida de santidade na tua presença, Pai. Nós precisamos, Senhor, sermos santos, Senhor, como tu és santo, Senhor. Porque é isso que o Senhor deseja de nós. Que temos uma vida, Senhor, voltada para o Senhor, para que possamos ver e resplandecer a glória do Senhor em nós, Pai. E não há nós, Senhor, mas somente o Senhor que pode fazer isso em nós, Pai. Não há em nós, Senhor, nada, Senhor, que possa agradar, Senhor, mas se não fosse o teu amor, a tua graça, o teu favor sobre as nossas vidas, Senhor, e seríamos de nós, Senhor. Por isso, Senhor, faz isso na vida da tua igreja, faz isso em nós, em cada coração, a começar em mim, Senhor. Muda, Senhor, transforma, Senhor, faz-nos, Senhor, vivemos o teu evangelho, para que possamos contemplar o poder, o manifestar do Senhor no meio de nós. Possamos ser uma igreja viva, santa, agradável ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, trabalha, Senhor, nos nossos corações e faz-nos crescer
para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. E manifesta, Senhor, o teu poder, da tua glória neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, uma boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Uma noite especial, um domingo que nós nos reunimos para ouvirmos a palavra de Deus, família, povo, comprado pelo precioso sangue de Jesus. Isso é presente de Deus, é bondade, é misericórdia do Senhor, que nós temos que saber aproveitar todo o tempo, toda oportunidade, enquanto aqui vivermos. A gente não consegue com a nossa mente medir o tamanho da grandeza que é sermos resgatados por Deus, regenerados pelo poder do seu Espírito Santo. Antes de começar a mensagem, dando mais uma ênfase nas nossas reuniões semanais, na terça-feira, nós estivemos aqui na igreja, numa corrente de oração. A igreja foi desafiada, os irmãos foram desafiados a trazerem, anotado num papel, um motivo para estarmos orando, ou alguns motivos para estarmos orando. Colocamos na caixa e estivemos investindo em oração, tivemos diversos período de oração. Então, nessa terça-feira, nós queremos novamente estarmos aqui numa corrente de oração. E eu gostaria, eu sei que você conhece o texto, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Ele fala da natureza da fé. Do versículo 4 em diante, ele fala exemplos de fé extraído do Antigo Testamento, ou seja, os primeiros heróis, aqueles que viveram pela fé, e são exemplos para nós vivermos uma vida próspera diante de Deus e diante do mundo. No versículo 6 está o tão conhecido versículo, quando o autor, ele declara que, de fato, fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Há diversas passagens na Bíblia, narrativas da palavra de Deus, que ensina que a fé é um elemento, é uma virtude, um dom dado por Deus, que deve estar presente na nossa vida. Deve ser algo evidente, deve se evidenciar na nossa vida. Então, quando nós oramos, quando nós investimos a nossa vida em oração, ali nós somos impulsionados pela fé. Ninguém que tem fé, ou que não tenha, vai perder tempo de olhos fechados, falando num vazio, jogando palavras. Só alguém que talvez tenha o hábito, talvez de seguir algum tipo de religião. Agora, nós não somos simplesmente uma religião. Nós somos um povo.
Nós somos o povo de Deus, fomos escolhidos pelo Senhor. E a dinâmica desse andar com Deus, desse relacionamento com Deus, é a fé. E 2 instrumentos que Ele deixou para a nossa vida, para sermos prósperos na nossa caminhada, foi a oração e a palavra de Deus. Se você encontrar, de Gênesis ao Apocalipse, se você olhar para a vida, para o ministério de Jesus, você vai ver que esses 2 elementos, a oração e a palavra, foi algo fundamental e contínuo, constante na vida de Jesus. Então, por que é que às vezes nós encontramos alguns cristãos perdendo o foco da oração, perdendo o foco do estudo, da alegria, do prazer, da motivação de buscar mais conhecimento na palavra de Deus? É só observar, e é algo pessoal, sondarmos como está a nossa fé. Olha, irmãos, nós vivemos dias de muita correria. Crianças, jovens trabalham, mulheres trabalham, homens trabalham, e é difícil às vezes faltar ou termos energia. Chega o final do dia, o corpo cansado, e eu acredito que só uma fé, só uma virtude que vem do alto é que pode fazer com que a gente rompa essas nossas limitações. Então desencadeia num monte de coisa. Talvez estejamos precisando de mais alegria, de mais ânimo, de mais ousadia, não sei, mas eu acredito que se colocarmos o nosso coração com toda humildade, com todo quebrantamento, o Senhor vai nos orientar e vai nos mostrar que vale a pena nós investirmos em oração, investirmos na palavra de Deus, e nunca é demais. Então, quando o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, aí vem, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a fé vai nos levar a crer nesse Deus, que nós não estamos aqui por acaso, não estamos orando, não estamos numa quinta-feira estudando a palavra de Deus, num domingo de manhã, escola dominical, num domingo à noite, não estamos simplesmente por estar, mas é porque nós cremos num Deus vivo, e que Ele é recompensador, Ele é galardoador. Eu rogo que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos que têm se doado no reino de Deus, especificamente quando nós pensamos em reino de Deus local, na nossa igreja presbiteriana, que tem buscado tirar força da fraqueza, que tem buscado tirar força mesmo quando não há condições humanas, e o Espírito Santo nos capacita. Eu oro para que Deus em Cristo Jesus possa estar e continue derramando bênçãos sem medida sobre a vida de vocês, e que sonhos e ideais sejam atingidos, aquela necessidade existente em nós, que o Senhor use de graça, de compaixão e de misericórdia. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos para tudo e abrisse o seu coração para Deus, porque vale a pena atirar-se na palavra de Deus, vale a pena lançar a sua vida na palavra de Deus. Se você continuar lendo o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver por diversas vezes como é repetitivo o início dos versículos, né? Pela fé, pois pela fé, pela fé. Então ele vai falando aqui de alguns personagens bíblicos, vai destacando os patriarcas, vai destacando os profetas. Ele fala de Abraão, de Noé, fala de Moisés, no versículo 23. Depois ele faz uma lista do versículo 30 em diante, fala até de Raabe, a meretriz, que se converteu, no capítulo 11, no versículo 31, fala de Gideão, fala de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, e
e de todos aqueles reis e profetas homens que lançaram suas vidas, mulheres e homens que lançaram suas vidas. Mas se você observar e estudar a vida deles, a oração era algo marcante na vida desses homens. A palavra, a intimidade com a palavra de Deus era algo presente na vida desses homens. Então já ouvi de especialistas, de teólogos, de pastores, escritores, que diz que a nossa geração está perdendo esses dois exercícios da vida cristã, que é a vida de oração e a vida de leitura da palavra de Deus. Já não oramos mais como deveríamos orar, oramos muito pouco. Já não lemos a Bíblia como deveríamos ler. Temos lido muito pouco a palavra de Deus. E não é por falta de graça, não é por falta de oportunidades que Deus nos dá. É simplesmente por, às vezes, ficarmos displicentes na nossa vida. Estamos ligados com tantas outras coisas. Corremos atrás de tantas outras coisas. E esquecemos aquilo que é, às vezes, tão simples, mas é básico e fundamental para a nossa vida. Eu estava vendo um programa de televisão, não sei agora qual canal, hoje à tarde. E estava passando sobre a SBB, e estava falando da publicação da Bíblia para os deficientes visuais, né? E o dirigente, o diretor que estava explicando, eram vários livros, né? Não é uma Bíblia assim como a nossa, né? Para que os cegos possam ler, vem na leitura de Braille. E ele disse que se for cada livro, eu esqueci o peso de cada livro, não sei se é 4 quilos. Eu me lembro muito bem que ele disse que toda a Bíblia dá 2 metros de altura, colocando um volume em cima do outro. Ou seja, 2 metros, eu acho que ninguém de nós aqui temos 2 metros. Então, irmãos, e aí passou um testemunho de um homem cego que começou a ler a Bíblia. E ele já leu 2 vezes. Perguntaram quanto tempo você gastou para ler a Bíblia. Ele falou 1 ano e meio. Eu ouvia falar, eu já tinha lido alguns livros, e eu ouvia, mas eu não tinha lido o livro que falam que é o mais lido e vendido em todo o mundo, que é a Bíblia Sagrada. E ele disse que quando começou a ler, a vida dele mudou completamente. Eu acredito que esse é o tempo de nós abrirmos os nossos ouvidos, deixarmos descer ao nosso coração e sabermos como Jesus, como os seus seguidores, que o que nos identifica com Ele, além do amor, além do nome cristão, é a oração e a intimidade com a palavra de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus não está precisando nesses dias, não é de ajuntamento de pessoas. Lógico que nós somos uma igreja que temos visão de crescimento. Mas o que eu quero dizer, que não é aquele crescimento demasiado, sem objetividade, fundamentos bíblicos. Deus, Ele quer restaurar e resgatar na nossa vida aquilo que é essencial. Além de estarmos reunidos e de nos identificarmos como discípulos, como filhos de Deus, que nós tenhamos evidências, marcas na nossa vida. E essa é uma resposta bem pessoal que cada um de nós podemos ter para nós mesmos e dar para Deus. Lá no secreto do nosso íntimo, no profundo do nosso íntimo, no secreto do nosso coração. Então, a oração já foi dita por muitos estudiosos, que tem sido algo deixado de lado por muitos cristãos. E talvez seja essa a razão, porque você talvez esteja precisando tanto
da presença de Deus, da manifestação da presença de Deus na sua vida. Talvez o não ler a Bíblia tão intensamente como você deveria ler, talvez seja um motivo pelo qual você anda instável na sua fé. Então vamos resgatar isso para a nossa vida. Vamos aproveitar todas as oportunidades dadas pelo Senhor, que não são acidentais. Elas são providências de Deus para a nossa vida. A saúde que Deus nos dá, a disposição em meio às doenças e enfermidades, mas acima de tudo, a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo de Deus em nós, é exatamente para isso. É para sermos usados por Deus. E Deus quer usar a sua vida grandemente nesses dias. E eu quero orar agora por você, quero orar pela igreja, quero orar pelo seu coração, e invista na sua vida. Os dias, eu acredito que estamos à mercê da vinda de Jesus. Estamos caminhando para um afunilamento. E é preciso que a gente possa estar atentos a isso, tendo sensibilidade no nosso coração. Muitas gerações perderam isso. E eles foram levados e passaram na história por passar. Mas nós podemos fazer diferença. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nessa noite nós nos alegramos em Ti, porque Tu tens sido a nossa providência. Obrigado, Senhor, pelas famílias que aqui estão. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, casais, irmãos e irmãs que têm se doado aqui na igreja. Eu quero pedir uma bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Aqueles que têm dizimado, que têm ofertado. Derrama graça sem medida, Pai. Seja galardoador para com esses que Te buscam, que creem na Tua palavra, que buscam o Senhor em oração. Nós estudamos alguns domingos atrás sobre Neemias, e ele faz menção por algumas vezes, Pai, no seu livro, sobre o Senhor honrar os atos feitos por ele, as obras realizadas por ele, que foi por intervenção do Senhor. Então, Pai, eu peço que todo empenho, toda dedicação, todo zelo, todo amor feito, doado aqui pela igreja, pelos irmãos, que sejam recompensados por Ti, Pai. Não por cobrarmos do Senhor alguma coisa, mas simplesmente por manifestação do Teu amor e da Tua misericórdia. E para que isso seja notório e marcante no nosso testemunho de vida, as pessoas saibam que somos, que caminhamos nessa vida, é porque nós temos intimidades com o Senhor, que somos marcados pela Tua presença, que temos o toque do Senhor. Talvez não tenhamos tudo que talvez gostaríamos de ter, mas a nossa expressão, o nosso relacionamento contigo, independente de qualquer coisa, vai deixar bem claro para aqueles que estão à nossa volta, que nós somos servos, somos filhos, pertencemos a Ti, somos propriedade exclusiva do Senhor. Abençoe a Tua igreja nessa noite, aqueles que estão em seus lares, onde quer que se encontrem, que estão nos acompanhando agora, através da internet. Ó Deus, seja bênção, derrame bênção também nesses corações. E essa palavra que foi dita, que toque profundamente nesses corações. Tira do leito da enfermidade aqueles que se encontram doentes. Ó Pai, tira do cárcere, da prisão, aqueles que se encontram, que caíram em algum laço, que se encontram aprisionados, aqueles que estão aflitos, oprimidos, desanimados. Seja restauração agora para essas vidas, Pai.
e que eles sejam levantados, erguidos pelo poder do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Eu gostaria que estivéssemos abrindo nossas Bíblias, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículo 12 em diante, até o 17. Romanos 8, 12 ao 17. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são guiados de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós já temos falado e pregado em algumas passagens da carta de Paulo aos Romanos, temos falado da preciosidade que é essa epístola, considerada como uma joia rara, escrita por volta do ano 57 depois de Cristo. Paulo escreve a um pequeno grupo, a um remanescente que se encontrava em Roma. Então ele, através dessa epístola, ele traz alguns ensinamentos muito importantes para a vida da igreja cristã, que até hoje chega até o nosso coração e vem como algo essencial para as nossas vidas. Paulo, ele fala da doutrina da santificação. Ele fala da reconciliação do homem com Deus. Precisamos andar em santificação. Fomos reconciliados com Deus. Não vivemos mais agora segundo a carne, fazendo a vontade da carne, mas somos vivificados pelo Espírito de Deus. E agora a nossa vida, a base da nossa vida é espiritual. Então Paulo fala de santificação, fala do viver no Espírito, que mortifica o viver na carne. Ele fala da justificação, que em Cristo Jesus nós fomos justificados. E agora especificamente no capítulo 8, ele fala da adoção espiritual. Porque aquele que não tem Cristo no coração, ele é simplesmente uma criatura de Deus. E só pode se tornar filho de Deus, só pode ser adotado, receber a adoção, ser adotado por Deus, se aceitar a Jesus, se receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso não está fechado a uma denominação, seja qual denominação que queira pregar uma salvação exclusivista. Então a salvação, ela é para todos. A adoção em Cristo Jesus é para todos os que creem. Então essa adoção chegou até nós, chegou até ao nosso coração. E eu gostaria, antes de começarmos a dividir esse texto, de falar para você o que é a adoção. Então, segundo o dicionário bíblico de John Davis, a adoção é o ato pelo qual se confere a uma pessoa estranha o mesmo direito do seu próprio filho. É o ato pelo qual se confere a uma pessoa estranha o mesmo direito do seu próprio filho.
Paulo, ele se refere à adoção e ele usa a palavra no grego iotesia, filho, tesia, colocar. Então, juntando as duas palavras, essa expressão é colocar como filho, estabelecer. E essa expressão grega, ela é usada, Romanos 8:15, no texto que nós lemos, nós não recebemos o espírito de adoção, para vivermos outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Nós encontramos em Gálatas, capítulo 4, versículo 5, ali está escrito: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o que é a adoção? É o direito que Deus nos dá espiritualmente, de sermos agora em Cristo Jesus, nos tornarmos, receber, colocarmos na posição de filhos. Lembra quando João escreve o seu evangelho no capítulo 1, no versículo 12? Ele diz: veio para o que era seu, para os seus, e os seus não receberam, mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, ser filho de Deus não é simplesmente dizer que crê em Jesus, que tem uma religião, mas é receber pela fé Cristo Jesus no seu coração. E depois daí em diante, começar a caminhar com Ele e dar frutos, dar evidências de que não é simplesmente alguém, um simpatizante, mas é alguém que tem um compromisso, tornou-se um discípulo de Jesus, tem um compromisso com Ele e com a sua palavra. E esse compromisso, ele não é por uma estação, não é por um tempo, mas é enquanto aqui vivermos, enquanto aqui nós estivermos, nós andamos com Jesus lado a lado. Então, a adoção é isso. A adoção é o direito que nós temos, recebemos, dado por Deus, de em Cristo Jesus nos tornar filhos de Deus. E quando ela ocorre, ela se dá ao mesmo tempo em que acontece a conversão, regeneração e justificação. Então, você que é adotado por Deus, talvez você, não sei quantas vezes você já ouviu esse estudo sobre adoção espiritual, mas fica muito claro, quando Jesus esteve com os discípulos, esses homens eram trabalhadores, tinham famílias estabelecidas, definidas, mas eles eram órfãos espiritualmente. Tinham os filhos de Zebedeu, Pedro tinha família, a sua esposa, ele menciona até a sua sogra, que uma vez estava doente, enferma, estava com febre. Então eles tinham famílias definidas. E se você for observar no Evangelho de João, no capítulo 16, ali Jesus ele está falando, quando ele diz que vai para o Pai, do 14, 15 e 16, dos capítulos 14, 15 e 16, e chega no momento que Jesus declara, usa a expressão: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Então, essa adoção que Jesus está se referindo ali, não é a adoção de pai e mãe, de família terrena, mas é a adoção de Deus, é a adoção espiritual. E aí fica muito claro que esses homens, eles foram adotados por Deus em Cristo Jesus. Uma vez Jesus faz uma declaração linda: Pai, eu concluo a obra que tu confiaste em minhas mãos, mas todos esses que o Senhor me deu, eu guardei cada um deles, nenhum deles se desperdiçou, a não ser o filho da perdição. Então Jesus, ele mostra
essa filiação, esse cuidado de Deus, essa segurança durante todo o tempo em que ele esteve aqui. E quando ele conclui a sua missão, quando ele morre na cruz do Calvário e ele ressuscita, ele fala aos discípulos: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não consegue ver, mas vós o conhecereis, porque ele vai habitar em vós. Então, irmãos, essa é uma riqueza, é um privilégio muito grande, que deve mudar e revolucionar a nossa vida por completo em todos os segmentos. Deve nos tirar daquela mesmice que às vezes a gente encontra muitas pessoas pela igreja e não consegue desenvolver uma vida estável espiritualmente. Pessoas que não conseguem crescer, pessoas que não conseguem amadurecer, e tem diversos motivos, apresentam diversas justificações. Mas se nós fecharmos os nossos olhos, abrirmos o nosso coração para o que na palavra está escrito, e nós vemos que nós estamos incluídos nelas, estamos presentes, estamos dentro dessa palavra viva, então nós vamos entender que a nossa vida é muito mais do que pequenas coisas que a gente vive aqui e que às vezes nós ficamos presos. Então é hora de sairmos, de nos levantarmos. Quinta-feira nós estávamos falando sobre depressão, nós passamos um vídeo do reverendo Hernandes, e ele estava falando, depressão, o cárcere da alma. Então tem muitos que estão encarcerados, seja na depressão, ou em outras doenças reais ou imaginárias. Eu lembro de uma pessoa que ela colocou que tinha dor, e quando você perguntava para ela se estava tudo bem, ela dizia: não, está doendo aqui. Não, outro dia dói ali. É uma coisa, é uma pessoa das dores, eu não vou citar nome, mas era uma pessoa das dores. E Deus já tinha feito algo tremendo na vida dela. Ela só tinha que agora tomar posse. Mas o duro é a pessoa viver todos os seus anos, entra ano e sai ano, e não conseguir ter uma visão ampla do reino de Deus. Sair daquelas pequenas armadilhas que o mundo lá fora arma para nós. Que às vezes até mesmo dentro da igreja a gente pode cair num laço que é difícil da gente se reerguer. Mas eu gostaria de dizer para você, dentro ou fora, não há nada que possa nos deter pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Eu estava lendo um artigo do Augusto Nicodemos na revista Servos Ordenados, e ele fala sobre o joio, o joio no meio do trigo. Então ele está falando sobre alguns problemas que a igreja enfrenta, e é exatamente isso. Pessoas não conversas, pessoas não convertidas, algumas pessoas convertidas, mas que ainda não se quebrantaram e ainda trazem consigo a natureza do velho homem e ainda tem mais aquela afinidade ou semelhança com o joio do que com o trigo. Então, uma igreja, isso é inevitável. O joio, ele sempre vai existir no meio da igreja. Agora, o que vai fazer diferença é que eu não vou ser o joio, eu vou ser o trigo. Eu vou ser o trigo que vai exalar a boa natureza de Deus, a boa fragrância do perfume de Cristo. Então, se você vê ou conhece lá fora cristãos, pessoas que se dizem cristãos, dizem que foram adotadas e que não tem nada a ver na sua conduta de vida, não se assemelhe a elas, né? Busque uma vida, uma estrutura, um conteúdo de vida espiritual. Então a adoção, quando a gente caminha e começa a compreender o que é, quando ela ocorre,
no que ela implica, é esse terceiro ponto que eu gostaria de explicar para vocês. Ela implica no ato soberano e gracioso de Deus em escolher por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Então Deus, na sua soberania em Cristo Jesus, Ele simplesmente agiu e tocou no meu coração. Então, dentre 7 bilhões de habitantes nesse mundo, Ele escolheu a mim. Ele escolheu a você para fazermos parte do reino. Olha só que privilégio. Você ser chamado por Deus, ser escolhido por Deus, o Senhor dos Senhores. Você já pensou se o presidente, a presidente da República, nomeasse você como embaixador para representar a nação, lhe capacitasse, lhe desse todos os recursos, né, que você precisasse para representar o Brasil fora, em outros lugares, em outras nações, diante de outros povos? A pessoa, que privilégio, né, um Anastaciano, agora embaixador em determinado país do Brasil. Irmãos, Deus fez isso conosco, e esse privilégio ele é muito maior do que isso. Não? Nós somos embaixadores do reino de Deus. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então agora nós somos embaixadores, somos filhos, somos adotados e somos representantes de Deus aqui. Agora, se já é um privilégio representar uma nação, agora imagine, pensando com o coração espiritualmente, que privilégio representar a Deus, a pessoa de Deus aqui nesse mundo. Então isso deve pesar no meu coração. Mas existem muitos que não são tocados, ainda não foram tocados. E conversão e despertar do Espírito Santo é obra do Espírito de Deus. Deus vai fazendo, vai agindo na sua vida. Ele vai tocando. A palavra, ela nunca pode deixar de ser anunciada e de ser pregada. Nós gostaríamos de ver pessoas se convertendo. Por enquanto, provavelmente algumas não estão se convertendo ali no nosso convívio. Mas nós não podemos parar. Nós gostaríamos de mudar a vida de muitas pessoas. Talvez algumas já convertidas. Mas chega um momento que nós nos deparamos também exatamente nesse ponto, que nós dependemos de Deus. Nós não podemos converter ninguém e não podemos levar ninguém a um crescimento por nossa força ou vontade nossa, uma pessoa a um crescimento espiritual. Tudo é Deus. É uma dependência total de Deus. Então nós só temos que viver e cumprir com o nosso papel. Então, irmãos, cientes do que seja a doutrina da adoção, quando ela ocorre, no que ela implica, então eu gostaria de falar sobre 3 benefícios da adoção. Primeiro está no versículo 15. Eu gostaria de dizer que o primeiro benefício da doutrina da adoção é intimidade. Venha comigo novamente no versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então, essa expressão Abba está falando de pai num sentido íntimo. É como se na Bahia, né, eles chamam pai de painho, né? Papai. É aquela palavra que expressa uma intimidade. O pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana em Governador Valadares, ele fala, em Minas Gerais, ele fala no seu livro Pai Nosso, ele diz assim, é um livro sobre parábolas. Ele fala que havia uma ressalva, um retraimento, quando o judeu dirigia-se a Deus. Então, os judeus era
era uma burocracia para se dirigir a Deus, era um zelo que acabou se tornando uma patologia, uma doença, que aquilo eles faziam só no automático, mas não tinha nada a ver com o coração. Ele tinha zelo, eles brigavam, se possível matavam por Yahvé, pelo Senhor, mas eles não conseguiam viver. E Jesus pegou a sua geração, principalmente os líderes, nesse declínio e nessa falência espiritual. Eles conheciam fariseus, saduceus, não sei de que tribo ou grupo, mas eles conheciam, eram mestres da palavra de Deus, só que na intimidade eles não conheciam o Senhor. Então eles tinham esse negócio, e quando Jesus apareceu, usando essa expressão Pai, em vez de Senhor, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, usando algo íntimo do povo, alguns estranharam, alguns acharam que até seria uma falta de respeito, mas era simplesmente uma evidência do fruto daqueles que são adotados por Deus, e que o recebem, e que tem segurança nessa filiação, e que o recebe como pai. O segundo benefício que nós podemos encontrar na doutrina da adoção, que nós temos, é a convicção. Veja no verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a adoção, eu lembro quando eu me converti, falaram que tinham feito um encantamento em mim, né? Que eu tinha passado por uma lavagem cerebral. Então Deus mudou o meu coração. Eu lembro, eu me converti num domingo, na segunda-feira eu já era uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não tinha percepção, não tinha conhecimento, mas eu já tinha nascido de novo. E foi, até a gente vai começando a crescer, e depois aí a gente percebe isso, a mudança. Aí você vai deixando alguns... E as pessoas estranham, né? Porque você deixa de alguns lugares inconvenientes, né? A gente saía de turma para bagunça e tudo mais. E aí, quando me convidaram, eu era um dos que organizava a coisa, e de repente me chamava e eu dizia que não, e que agora eu não ia mais, que agora eu ia para a igreja, né? Que ia cantar, ia louvar, e aí começava a falar de Jesus. Aí pronto, aí vinha aquela perdi tantos amigos, né? Muitas pessoas se distanciaram de mim por causa de Jesus, por causa da diferença agora do estilo de vida que ele estava proporcionando ao meu viver, e que eu não poderia deixar isso escapar das minhas mãos. Eu não podia usar de cumplicidade, agradar a Deus e agradar as pessoas, um pé na igreja e um pé no mundo. Eu não podia pegar essas duas naturezas que Paulo inicia aqui no versículo 12. Eu não podia tentar querer conciliar carne e espírito, porque se eu fosse viver na carne, logicamente que iria sufocar o meu viver no espírito. Eu não ia ser bem sucedido na minha vida espiritual, porque o próprio Jesus falou que não se pode servir a dois senhores. Irmãos, então muitas pessoas riam, muitas pessoas faziam chacota, zombavam, sabe, diziam que era em vão. Hoje, depois de tanto tempo, mais de 20 anos convertido, a gente sabe que a gente perdeu foi tempo. O tempo que a gente não se converteu antes, então foi um tempo perdido. Por que eu não me converti antes? Talvez você esteja passando por momentos assim, dentro do que a gente está falando aqui, precisando se converter, precisando passar de marcha no seu viver espiritual. Talvez você é alguém que está na igreja, mas está na igreja como Eutico, está ali só contemplando as luzes, né? Estão falando a palavra, você está lá na janela, está dormindo, e você sabe o que aconteceu com o Eutico. Estava no 3º andar, caiu, dormiu, Paulo estava pregando, se prolongou no discurso,
caiu do terceiro andar, se esborrachou no chão. E se não fosse Paulo ir lá e abraçar e ressuscitá-lo, Eutico não teria revivido. Eu gostaria que essa palavra vivificasse o seu coração no versículo 13. Os que vivem segundo a carne caminham para o quê? Para a morte. Mas se caminham pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, então certamente vivereis. Aí o 14, se sois guiado pelo Espírito de Deus, aí vem a testificação, são filhos de Deus. Então não é uma magia, não é uma lavagem cerebral, não é simplesmente conversão, não é você mudar de religião, mas é Deus mudar o seu interior. Mudar é uma questão de mudança de coração, de essência, na sua natureza pecaminosa. Agora ela morre, o velho homem morre e renasce agora um novo homem que a cada dia se refaz para a glória de Deus. Sabe, todos os dias nós temos que disciplinar a nossa mente, o nosso coração. Não, isso aqui é certo, então eu vou fazer. Isso aqui está errado, eu não posso, eu tenho que deixar isso de lado. Por menor que seja, nos meus relacionamentos interpessoais, então eu tenho que procurar sempre fazer aquilo que está à luz da palavra de Deus, e isso vai fortalecendo a minha vida espiritual. Eu tenho que caminhar para aquelas coisas que alimentam o meu espírito. Eu alimentando o meu espírito, orando, lendo a palavra, participando da igreja, estando lá fora no mundo, dando testemunho, eu vou estar fortalecendo o meu espírito. E quando a carne, ela tentar, de alguma forma, direcionar a minha vida, ela não vai ser eficaz na sua missão. Porque o espírito que está forte vai mortificar esses feitos da carne. Então é assim que nós vivemos. Se quisermos ser prósperos na nossa vida espiritual, então o segredo não está numa religião, numa igreja, numa figura, num líder, seja quem for, mas está em Deus, na sua entrega total a Deus. O último benefício, primeiro, nós lemos intimidade, convicção. Esse Espírito é quem testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Observe no 16 que o Espírito maiúsculo, depois o nosso Espírito minúsculo, esse Espírito vai lá no nosso interior e confirma. Quando Satanás vem com as suas condenações, porque nós ainda pecamos, ainda estamos sujeitos ao pecado, não podemos mais viver debaixo do domínio do pecado. Então, quando isso acontece, então o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que Ele não nos abandonou. É semelhante ao filho pródigo, que achou que agora tinha perdido a filiação. Eu vou lá voltar para a casa do meu pai, e quando eu voltar lá, eu vou tentar negociar com ele, pelo menos uma posição de escravo. E aí já vai estar de bom tamanho. Porque a vida que eu estou levando aqui, comendo essa comida de porcos, lá, se eu for viver como um servo, como escravo, eu vou viver muito melhor. E quando quando o filho pródigo vai com essa palavra para com o pai, ele diz de maneira alguma, você é meu filho, e isso não pode ser mudado. Então a mesma coisa somos nós, nessa filiação, nessa adoção. Nós podemos ter segurança que se nós nos voltarmos para Deus, Ele se achegará cada vez mais para as nossas vidas. Se você quiser ter uma vida próspera, como Ele falou a Josué, a Moisés, a Davi, o segredo é esse, é de nós nos achegarmos a Deus. Tiago escreve, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outro.
Resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, nós devemos escolher se o que nós vamos nutrir, alimentar, se é a carne ou se é o espírito. Então, intimidade, convicção, em último lugar, o bom da festa, o herdeiro, ou herdeiros de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, Paulo ele usa aqui uma palavra chamada cleros. E tem os seus derivados, que indicam a natureza e a extensão da herança. Essas palavras indicam que em Cristo Jesus nós temos todos os direitos. Tudo que Jesus tem, nós também temos. Se Jesus morreu e ressuscitou, está à direita de Deus, a Bíblia diz que quando nós morremos para o pecado e fomos ressuscitados em Cristo Jesus, a Bíblia também diz que espiritualmente nós estamos nos lugares celestiais, assentado à destra de Deus em Jesus Cristo, na posição em Jesus Cristo. Então não há nenhuma ressalva, não há nenhum tipo de porção menor ou maior na herança de Deus para conosco. Temos de igual modo em Cristo Jesus. Então observe, venha comigo, no versículo 8, no versículo 17, é claro, quando Paulo diz, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então é uma identificação plena, é uma identificação onde nós podemos entender que agora a nossa vida aqui ela é muito passageira e que há muita diferença entre terra e céu. Então, o prazer que nós tínhamos antes, nós desfrutamos ainda de algumas coisas, mas nós sabemos que elas são incomparáveis àquilo que Deus tem preparado para nós. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Então a herança inclui a salvação e todas as suas bênçãos, todos os seus benefícios. Você foi convertido, regenerado, justificado, adotado por Deus. Então levante-se, sirva a Deus com alegria. Você não é mais uma criatura nesse mundo. Não é simplesmente mais um que compõe a estatística de 7 bilhões. Mas você é um servo de Deus. É um filho de Deus. A sua morada agora é celestial. Sua morada está guardada com o Pai. Está garantida com o Pai. Dinheiro não pode dar. Recursos financeiros não pode dar. Mas é graça, amor e misericórdia. As ternas misericórdias do Senhor são elas que nos acompanham e vai nos dando garantia. Nenhum pai, nenhuma mãe despreza o seu filho. Por mais erros que cometam, mas não desprezam. No seu normal, não desprezam. E ele jamais vai perder o direito. Se ele disser, eu não sou mais seu filho, isso não vai mudar nada na essência. Se o pai disser, você não é mais meu filho, você não é mais minha filha, não vai mudar nada na essência. Deus nos dá a segurança que fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. E uma vez selados, agora esperamos resgate da vinda do Senhor pelo Espírito Santo. A garantia que Ele nos dá é essa. Curve sua cabeça, feche seus olhos agora e vamos caminhar como povo, como igreja. Vamos caminhar como homens, como mulheres que têm agora uma viva esperança, que tem um legado, que tem uma missão a cumprir, uma gloriosa missão a cumprir. Mulheres, homens, incansáveis,
no reino de Deus, na obra de Deus. Crianças, adolescentes, jovens, homens, idosos, que Deus está chamando nesses dias para compor a sua igreja. E você é um dos tais. Pai, obrigado pela noite. Obrigado, Senhor, por tudo que já ouvimos, os cânticos, os louvores, o hino, as orações, os textos da Tua palavra, essa reflexão que nós tivemos. Pai, assegura no nosso coração agora, no coração daqueles que ainda não são convertidos. Converte agora, Pai, no nome de Jesus. Aqueles que já são convertidos, mas que têm dificuldade de andar com o Senhor, de viver uma vida santa, uma vida de compromisso contigo. Eu peço que o Senhor use de graça e de misericórdia. Obrigado pela semana que se inicia, que tenhamos a bênção do Senhor. Essa bênção seja estendida, Pai, para todos que nos acompanham agora, que nos ouvem. Vai de encontro ao coração de cada um, aos lares, aos corações, e toca profundamente no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Faz aquilo que nós não podemos fazer, que compete a Ti. Age soberanamente, livremente, segundo a Tua vontade. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o ensino, o poder do Espírito Santo, seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.